Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente do litoral norte, no centro do litoral norte. Atlântida, 500 Cideira e Torres está exatamente no ponto central. E falamos aqui da Saba, falamos aqui do áudio do Sesc, com nossos estúdios panorâmicos da Rede Pampa de Comunicação, com suas 18 emissoras de rádio, para vocês verem com quem estão lidando, nossos 4 canais geradores de televisão, 106 retransmissoras e o jornal e o portal O Sul. E temos o prazer de receber hoje no Pampa Debates um dos ícones da política nacional, o homem que ganhou o Rio Grande, hoje é senador da República, depois de 5 mandatos como deputado federal, um mandato como prefeito de São Borja, embora seja de Candelária, distrito de Cachoeira, o meu amigo Luiz Carlos Reins. Prazer tê-lo aqui, senador. Prazer. Mais um Pampa Debates, que é a presença assídua. Prazer, Paulo Sérgio, agradecer mais uma vez a Pampa, o seu programa, que também nos ajudou. A televisão foi fundamental na nossa vitória, no marketing nós implementamos. Ferrarim está conosco aqui, no momento estava muito preocupado com a minha eleição, mandava uns recados algumas vezes lá. Eu não tinha preocupação nenhuma, sabe? Mas, no fim, deu certo e hoje é o nosso compromisso com o Rio Grande do Sul. Nossa gratidão ao povo do Rio Grande, que nos deu essa expressiva votação. Tivemos que migrar num determinado momento, éramos candidatos ao governo do estado, e num determinado momento as coisas migraram para que a gente fosse ao Senado. Segundo o Leitão, a Hebe Camargo prevaleceu ali. Arrancamos lá em 4º ou 5º lugar, mas viu, Bolzan, quando eu fui candidato a prefeito de São Borja, eu também arranquei em 3º lugar. Não interessa de onde a gente arranca, interessa onde nós vamos chegar. A gente sabe que quer chegar lá e deu certo. O povo nos ajudou e deu certo, e o nosso compromisso com o povo do Rio Grande do Sul. Muitas coisas temos para fazer, a gente sabe, esse é o nosso compromisso, e assim, a esperança que a gente passou ao povo do Rio Grande, essa esperança tem que ser transformada nesse momento em resultado e trabalho que a gente possa fazer pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, eu que tinha um foco muito forte na agricultura, vamos continuar. Aqui está o Valdecir, que foi meu colega na faculdade, hoje é um grande produtor lá no estado de Goiás. É o nosso Valdecir Sovernigo, engenheiro agrônomo formado em 73 em Santa Maria junto comigo, meu colega, hoje produtor em Jataí, e também o Ferrarim. Qual é o teu CREA, o Reins? 21.487. Bom, eu 32.932. Deu certo. Então a gente tem essa gratidão. Bem mais antigo, mais novo. Mais novo, sim. Mais novo. Meu é de 74, né? Meu CREA é de 74. Ok. Muito obrigado a todos e vamos trabalhar pelo nosso Rio Grande. Antes de falarmos com o Valdecir, eu acho que nós vamos ter um enfrentamento aqui para o governo do estado, hein? Nas próximas eleições. Eu estou com 2 candidatos em potencial aqui para o Rio Grande. PDT e PP aqui, ó. PDT. Sabe, a gente já teve junto uma vez, quem sabe não de novo, né? Então, não vamos fazer uma disputa que não existe, né? Por hora. Os 2 deixaram de ser candidatos, por razões diversas, né? Mas o Romildo poderia ter sido candidato. O PDT forçou, ele não quis. Preferiu continuar presidente do Grêmio e honrar a decisão que tinha tomado de concorrer à reeleição no Grêmio. Muito obrigado pelo convite, Paulo Sérgio. Prazer compartilhar a mesa com todos. E questão política, para mim, nesse momento é absolutamente secundária, mas como sou cachorro ovelheiro, não posso dizer que um dia não voltarei. Então, vamos combinar. Mas não com essa perspectiva de governador, que isso não me interessa. Na verdade, eu nunca tive uma vida política fora do município de Osório. A minha única vida política fora do município de Osório foi presidir o PDT 8 anos. E ali fiz uma vida política estadual. Mas eu me sinto muito satisfeito por isto. Né? Então não tem nenhuma ambição, não tenho mais absolutamente nada. Eu sei, tu sempre brinca comigo isso, é por isso que eu tô... Não, falo sério. Tu sempre faz eu isso. Nunca brinquei. Claro. É certo. Não, tu sempre me provoca, então, fico o termo mais correto. Eu, em fevereiro do ano passado, disse para ele, ele era pré-candidato ao governo do estado, disse para o senador Luiz Carlos Reins, hoje senador eleito. Cola no Bolsonaro que tu vai ganhar a eleição do Rio Grande do Sul. Isso eu acho também, eu acho que o senador... O Sartori só colou no segundo turno, aí deu zebra. Eu acho que o senador tinha toda a conjuntura para vencer. Ninguém poderia, talvez tu visse com antecedência tudo isso,
Mas a conjuntura que se estabeleceu no país, na eleição dele, tudo que aconteceu, talvez vinculado seria uma eleição que tranquilamente poderia ser o senhor governador do estado. Mas o que é seu está reservado, já foi agora, o que virá pela frente, talvez, quem sabe, né? Está mandando em Brasília, pelo amor de Deus. Eu estive lá na transição, fiquei 2 dias dentro da transição. Luiz Carlos Reis lá é um nome, é uma expressão. Não ficou no governo porque não quis. Competência não quis, vai preferir exercer o seu mandato de senador da República, né? Que aliás é o cargo mais confortável, tem 8 anos. Pô, brincadeira, uma eleição por 8 anos. Não é ruim. É maravilhoso. Edson Bintin, tudo bem, meu superintendente do Banco do Brasil? Que esse cara chegou, embora com as raízes gaúchas, lá de Horizontina, né? Primo de Zé Ali Bintin, primo irmão do Valdir Bintin. Nunca traz a prima para nos apresentar, só traz o pai da prima. Mas ele chegou em Porto Alegre, foi a primeira vez que serviu aqui no Rio Grande do Sul, né? E chegou aqui, ganhou o Rio Grande do Sul. Impressionante o conceito e as amizades que tu angariou aqui no Rio Grande do Sul, a par de ter realmente dado outra dimensão à superintendência. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar essa mesa com pessoas dessa qualidade, dessa representatividade. Eu queria agradecer, obviamente, a oportunidade e dizer que nós, do Banco do Brasil, estamos muito otimistas, Paulo, em relação ao que se espera para 2019. Nós já estamos colhendo, de certo modo, alguns frutos a partir de outubro, a partir de uma sinalização mais clara do novo governo em relação à economia, e o banco, obviamente, tem uma parcela a contribuir e uma expectativa muito positiva. Eu só queria aproveitar e acrescentar, quando você falou da conjuntura que acabou beneficiando o nosso querido senador Heinz, eu acrescentaria um outro elemento que eu acho fundamental, que é a profunda ligação do nosso senador com a classe produtora gaúcha. Eu que trabalho no Banco do Brasil já há tantos anos, e há 3 anos e pouco aqui no Rio Grande do Sul. Quantos anos o Banco do Brasil tem? 40 anos. Eu entrei com 14 anos, menor aprendiz, e tenho 40 anos de Banco do Brasil. A minha vida está intimamente ligada com essa organização. Só para acrescentar esse testemunho de que a eleição do senador Heinz se deu por vários fatores, obviamente, mas um que me parece particularmente muito importante é essa identificação, esse enraizamento que o senador tem e essa vida dedicada, especialmente ao setor produtivo gaúcho. Queria fazer esse registro e também dizer que é um prazer muito grande estar ao lado de vocês e do nosso presidente do Grêmio. Eu sou gremista, Heinz, e Romeu desde os 2 anos de idade. É uma honra compartilhar também a mesa com o nosso presidente e com todos vocês. Valdecir Sovernigo. Tu és colorado ou gremista, professor? Não, eu sou gremista. Então só tem um colorado aqui? Infelizmente só nós temos que conviver. Dois. Um neutro. Tem 2. Um neutro. O Paulo Sérgio e o senhor. Não. Assim como tu é comunista. É verdade, tá certo. Pô, tu sempre tá lá do PT todo o tempo. Uma mentira de estar repetida às vezes parece uma verdade, né? É verdade. Valdecir, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Vem cá, tu és de Várzea. Isso, no interior de Aratiba. Hoje Aratiba, né? Interior de Aratiba, que um dia foi Erechim. Tudo era Erechim. Tudo Erechim. Como Candelária era Cachoeira. Exatamente. Aí tive o prazer de cursar a Universidade Federal de Santa Maria, fomos colegas do Heinz desde 1970. Diria para vocês que, dos que estão aqui, eu acho que ninguém de vocês conhece mais o Heinz do que eu. 4 anos de faculdade e no último 15 de dezembro passado... Vocês se dão desde pequeno, então? Não, desde 70. Desde 70. Né? Então, no último dezembro, 15 de dezembro passado, nós completamos 45 anos de formados em agronomia em Santa Maria, mais 4 anos de faculdade. Então, digamos assim, nós nos conhecemos há 49 anos. Né? E de lá para cá nós sempre tivemos um relacionamento estreito. Trabalhei muitos anos no Rio Grande do Sul, na cooperativa Tritícola Panambi, que é uma referência no estado. Trabalhei 10 anos e meio na cooperativa, fui agrônomo, fui diretor.
E depois Aliás, a cooperativa, o que ela cresceu, exatamente, é fantástico o que ela cresceu. E depois fui buscar outras alternativas. Está se ombreando com a Cotrijal. Exatamente. São as cooperativas mais, digamos assim, que a gente conhece, mais de melhor solidez e administração do Estado, sem desmerecer as outras. Trabalhei muitos anos lá e depois agora estou no Centro-Oeste há 37 anos, lidando com a agricultura. Parei em Jataí. Parei em Jataí. E estou morando definitivamente há praticamente 10 anos em Jataí, né? Mas por que Jataí? Nessas conjunturas da vida, no Rio Grande do Sul, como diziam que cada 10 anos 7 era problemático de estiagem, eu fui procurar outros locais porque o investimento na agricultura é muito elevado, é muito grande, e eu vi aqueles investimentos que a gente tinha, os parcos recursos que a gente tinha das nossas economias escoando por ralo abaixo, e eu achava que não poderia continuar assim. Fui procurar uma região com maior... Que ano foi isso? Isso foi em 82, 20 de maio de 82, me estabeleci em Jataí, Goiás. Fui procurar uma região com melhor estabilidade de chuva, mais definida, de seca e chuva. Basta dizer que estou 37 anos lá, nós nunca tivemos um evento climático de excesso de chuva ou falta de chuva, ou uma seca dramática, como nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, de colher muito pouco ou quase nada. Houve reduções de produtividade no Centro-Oeste, sim, mas não em termos que o Rio Grande do Sul sofreu e sofre até hoje. Então, por isso que nós estamos lá hoje, há 37 anos, lidando com soja, milho, feijão, irrigação, energia solar, fotovoltaica. Sou cliente do Banco do Brasil desde 7 de janeiro de 1974 em Panambi, Rio Grande do Sul. Ainda não mudei a minha conta, o pessoal não deixa, e sou exclusivamente cliente do Banco do Brasil há praticamente 45 anos. De Baitaca, vem. Baitaca, hein, Wilson Ferrarim? Bom, eu nasci no Baitaca. Meu nome é Baitaca. Baitaca era um distrito de Sarandi. Meu nome era Virso. Aí, com o decorrer dos tempos, eu me mudei para Palmeira. Milionário e virou Wilson, mas daqui a pouco vai ser o Wilson, né? Era Virso no Baitaca. Depois me mudei para Palmeira, era Wilson. Aí teve a honra de me mudar para a capital do estado, hoje é o senhor Wilson. Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite, estar nessa mesa, composta por uma autoridade dessa classe. E você disse que o homem veio para o Estado, o homem do Banco do Brasil, e conquistou, mas ele veio com a chave do cofre, homem. Como é que ele vai mandar? Manda sempre. Uma hora estar contigo, com toda essa equipe, muito prazer estar com vocês. Luiz Felipe Laetano, que agora está só sorriso, os automóveis começaram a vender, melhorou muito a indústria, né, Laetano? Que é um dos caras que mais conhece o setor, é o Laetano, aqui, com amizade na Renault. Tu te dá com o Carlos Quinoss, como é o nome dele? Quinoss? Carlos Goss. Tu te dá com ele? Conheço ele. Agora não tá meio difícil. Tá meio difícil conversar com ele agora. Mas Paulo Sérgio, está melhorando o setor. Eu acho que o clima do país mudou, né? Eu acho que o clima do país mudou. Não é só o setor automobilístico, eu acho que o clima mudou. E quando o clima muda, fica mais fácil dos negócios fluírem, das coisas andarem, das pessoas acreditarem, né? O setor do automóvel desse ano foi bom, melhorou. A tendência de 2019 é também crescer, principalmente porque teve uma defasagem de 2, 3 anos de pouca troca de carro. E acreditamos que temos aí 3, 4 anos de boas vendas. Bom, e a esperança agora realmente que o Paulo Guedes possa alavancar a economia como um todo, né? Ao menos essa esperança existe, né? O mercado já reagiu favoravelmente, embora desacertos que existam, o governo não se organizou. Quem é que fala? Eu acho que está precisando urgente um porta-voz. Todo o governo militar, ele que adora os governos militares, todo o governo militar teve um porta-voz. Inclusive Alexandre Garcia chegou a ser, o nosso Marco Antônio Kramer chegou a ser, porta-voz do Figueiredo, né? E tantos outros. Ele devia ter um porta-voz, né? Parar de todo mundo falar e dizer bobagem. Romildo, quem sabe o Paulo Sérgio Pinto? Vou sugerir, né? Ele teve 2 dias contigo lá, eu achei que ele estava nesse rumo, sabe? Eu acho que era por aí. Já se deu bem na transição, teve tá lá, bom. Se deu bem.
E ele é um cara, uma pessoa totalmente que deixa todo mundo Vamos sugerir, falar. vamos sugerir. Só que eu falo demais, aí acaba com o governo. Paulo Sérgio, eu acho assim, ó, Vou falar mais que todo. esse negócio da economia, principalmente no nosso setor, que é o da indústria automobilística, vai ter alguns problemas ainda, porque essa abertura que o Paulo Guedes está, vai vir gente nova para cá, investimentos grandes, e quem está aqui não vai gostar muito dessa. E tu sabe que a força, o nosso senador já está há bastante tempo em Brasília, sabe também, a força da indústria automobilística, da Anfávia, no governo. Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado para não dar uma trancada nesse setor, que é os que estão dentro do país quererem ficar sozinhos, os que estão entrando quererem fazer loucura. Eu acho que o meio termo é o ideal disso aí. O Felipe está convidando para o Churipã, depois do programa aqui com linguiça e salsichões do Alimentos Castro, lá de Pelotas. Né? Aliás, Pelotas está na moda agora. Nós temos aqui no programa Biscoito Zezé, temos Sanitas, que nasceu em Pelotas em 31, nasceu o Alimentos Castro em 60, e temos também o nosso Biscoito Zezé. E o leite agora vai dar uma força a Lourdes Carlos Reis para vir o Dambi. Leite lá de Pelotas, da nossa Cosolate. Perfeito. O sabor é irresistível, a qualidade nós vamos comprovar. Eu já comprovei, quem não comprovou vai comprovar agora, né, com o Churipã oferecido por Felipe Laetano. Né, e fácil comprar Castro. Em toda a rede Zafari. Qualidade, repito, desde 1960. Tu leva o chopp? O chopp já tem. Tá fechado então. Tá fechado. Meu caro presidente Romildo Bolzan, o que podemos esperar do Grêmio para este ano de 2019? Juízo, muito juízo. Em primeiro lugar, isto, né? Essa história de todo mundo achar que... A situação financeira é equalizada. Não, estamos completamente seguros, tranquilos, diminuímos muito o nosso passivo, diminuímos nosso passivo bancário, diminuímos nossos compromissos, estamos rigorosamente em dia com todas as tributações, impostos, enfim, parte previdenciária, salarial. O Grêmio vive hoje um momento e justamente para competir com os times mais poderosos do país, se tu não tiver exatamente a capacidade de gestão administrativa para colocar elementos novos, de estar em dia com os seus jogadores, tu não compete. Então, um dos requisitos para nós termos lá, além de confiança recíproca entre direção, entre clube, entre torcida, tudo isso também significa dizer que a forma de dar uma equiparada nisso tudo é estar justo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é juízo. A segunda coisa que tem que ter é bom diagnóstico. Diagnóstico que eu digo é boa avaliação para a contratação de jogadores, boa avaliação da base, avaliar bem jogadores, promovê-los, criar essa condição. Então o Grêmio vai estar num nível muito alto este ano, novamente. O Grêmio vai estar disputando, mas tudo isso com muita segurança, sem comprometer a nossa perspectiva de futuro. Bom, das contratações que o Grêmio fez, aliado aos lançamentos dos jogadores que ficam, né? O plantel já está montado? Tem novas possibilidades? Não, nós estamos trabalhando ainda jogadores para a defesa, estamos trabalhando jogadores para o meio, armadores, estamos trabalhando para o ataque. Mas o Grêmio está chegando o Montoya, chegou o Montoya. O Grêmio tentou o Thiago Neves, se viabilizou exatamente por tudo que se criou no entorno disso, do jogador, e inclusive essa questão de Arrascaeta ir para o Flamengo, enfim, tudo isso acabou criando uma situação muito difícil de conseguir transpor, embora, independente daquelas primeiras negociações, nós tivéssemos fechado com o Cruzeiro o valor. Fechamos com o Cruzeiro o valor da aquisição desse jogador. Mas, lamentavelmente, não conseguimos finalizar por conta do que aconteceu depois. O Cruzeiro correu, tá bem, sem problema nenhum. Então estamos atrás de um armador para complementar o plantel, estamos atrás de um atacante. Quem são as contratações que o Grêmio fez? O Grêmio contratou Júlio César, o Grêmio contratou o Montoya, o Grêmio contratou o Rômulo, né? O Grêmio está esperando mais um defensor para anunciar rapidamente aqui, que está bem encaminhado, muito bem encaminhado. E o Grêmio trabalha um atacante também muito bem encaminhado. Então essas situações logo em seguida virão. Depois, como o Thiago Neves não veio, o Grêmio vai atrás de um armador, porque acha que necessita isso para equilibrar o plantel. A questão do Luan, que todo mundo pergunta, né? O Luan perdeu o mercado depois dele não ter aceitado aquela proposta russa? O Luan tem uma perspectiva boa esse ano de se recompor no mercado. Foi o melhor jogador da América, né? Melhor jogador da América 17, não teve, mas ele pode este ano, assumindo toda a sua condição atlética, física, técnica, recuperando, se comprometendo, principalmente tendo foco na sua profissão,
Para mim, ele tem bola para jogar em qualquer país do mundo, em qualquer seleção do mundo, mas precisa, evidentemente, recuperar essa coisa da sua carreira. Eu acho isso fundamental. E ele tem todas as condições, sabe disso. Luan, um bom casamento. Uma igreja. Uma igreja é boa. O Fábio Koff que gostava de administrar os jogadores da igreja, como é que chamava? Era os atletas de Cristo. Os atletas de Cristo, Não, mas os atletas de Cristo derrubaram o Cassiano, treinador do Grêmio. O jogador de futebol que tem essa carreira tão curta, ele precisa ter essa questão de foco, senão ele vai... hoje no futebol não tem mais segredo para ninguém, essa história de que todo mundo não sabe dos seus comportamentos, todo mundo sabe dos seus comportamentos, sim, e os clubes levam em conta muito disso. Por isso que eu digo, o jogador tem que estar completamente ciente de que um atleta e um grande jogador tem perspectivas boas. Meu senador Luiz Carlos Reis, eu vou lhe dar alguns nomes do governo para a sua análise. Vamos começar com o juiz Moro, ministro da Justiça, que agora é um super ministério. Eu já nem sei, ganhou tantas funções, acoplou tantos outros ministérios, que a gente nem sabe mais. Mas vamos ficar pela Justiça. O que nós estamos vendo hoje é quando Bolsonaro anunciou Sérgio Moro, o povo brasileiro aplaudiu. Por quê? Acho que é a continuidade do combate à corrupção. Isso seguramente o eleitor, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, quer o quê? Que continue esse combate à corrupção. E Sérgio Moro simbolizava como juiz federal, não só ele, mas tantos juízes federais, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, enfim, o trabalho que foi realizado no combate à corrupção. Então, Sérgio Moro é o símbolo hoje do combate à corrupção e ele, agora com muito mais força, muito mais poder, junto de todos os juízes, de todo o Ministério Público, de toda a Polícia Federal, enfim, para que ele possa fazer o comando. Então, acho que não podia ser melhor e nós vamos estar ao lado dele. Conversava com ele ainda quando ele estava na equipe de transição, logo que ele tinha sido anunciado, ele dizia, olha, senador, nós vamos precisar da sua ajuda e vamos estar junto com ele, em cima de matérias que virão para o Senado, virão para a Câmara, porque o Senado e a Câmara também possam ajudar nas mudanças das leis necessárias para aperfeiçoar o combate à corrupção no Brasil. E dos generais, Santos Cruz vão pegar e Augusto Heleno? O general Heleno que nós estamos vendo é o seguinte, a segurança maior, o Bolsonaro às vezes um pouco impetuoso, o general Heleno vai dar uma segurada no capitão Bolsonaro. Então o que a gente está vendo é um grande nome. As posições do Augusto Heleno são claríssimas. Com referência aos índios, então nem se fala. A criação da nação indígena que ele denunciou quando era comandante militar da Amazônia, acabaram tirando ele do comando da Amazônia. Sim, e hoje o conhecimento que ele tem, eu estive naquele momento lá, quando ele era comandante, lá em cima. Ele estava horrorizado. Sim, não, eu tive em Roraima, tive em Rondônia, fizemos comissões externas, entende? Antes da demarcação daquele 1.500.000 hectares, um absurdo. Se você pegar o estado de Roraima hoje, nós temos 28 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, Roraima tem 24, 70% do estado está inviabilizado, com reservas indígenas e parques nacionais, 70% de um estado praticamente do tamanho do Rio Grande do Sul, imagina. E tem outros interesses nessa questão. Ali, só para vocês terem uma ideia, o que é Roraima, por exemplo? O clima de Roraima, o Ferrarim conhece a agricultura, o Valdecir conhece a agricultura, se planta soja em Roraima quando se planta soja nos Estados Unidos, no mesmo período, é outra posição, outro hemisfério. Bom, lá tem terras para... O clima que nós temos lá é semelhante da Flórida nos Estados Unidos. Para produzir grãos, frutas, o que quiser, carnes, enfim. As florestas, sem devastar a floresta amazônica que nós temos lá. Então, aquilo foi visto como um entrave vamos dizer, ao desenvolvimento daquela região do Brasil. Então, General Heleno, uma figura fantástica. O que eu chamo de pitbull dos ministros, que é o General Santos Cruz, que foi comandante no Haiti. Também, é outra... Acho que andou também pelo... Sim. Pela África também. Outra grande figura. Pujol vai assumir agora, essa semana. Comando do Exército. Nós vamos estar lá com o Pujol no próximo dia 11, uma delegação grande de Santiago, que foi homenageada. Eu quero homenagear Santiago pelo aniversário que fez agora essa semana. Aniversário de Santiago, onde o general Pujol comandou também. Comando Militar do Sul, o nosso general Mourão, da mesma forma, porque nós temos lá um time de primeira linha. Peixoto, sim, tantos que nós vamos ter lá no nosso comando. Então, é importante para nós. O general Santa Rosa também, outro. Sim. Um monte de general. General que não falta. Tem mais general que na Revolução. Pois é. Mas, para não dizer que não falei de espinhos, e a Danelis Alves, o que você tem dizer dela? A ministra da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania.
como é? A Damares. Damares Alves. Damares. Eu conversei. Estamos aprendendo ainda. Eu conheço ela pouco. Ela já trabalhava na Câmara, né? E eu já tive conversando com ela. Achei bem centrada. As questões indígenas, que ela vai cuidar muito mais do índio e não propriamente da política, enfim, de demarcação, essas coisas. Mudando um pouco o processo entre questão indígena, quilombola. O Romildo conhece os problemas sérios que nós temos quilombola aqui no litoral. Sim. No litoral nós temos até uma área indígena aqui em Osório. Sim. É inacreditável. Os índios guaranis aqui em cima do morro, no Maquiné, aqui, isso é um problema sério. Mas aqui no Estado do Mar, isso é uma vergonha. E na Estado do Mar tem de Goiás, né? Então, esses processos terão clareza agora em cima das demarcações e não um laudo antropológico fazer os destinos que tem. Então eu vejo... Aqui nós temos um produtor rural também. Né? Temos um homem que lida com agro. O Laitano já lidou. Os outros dois também. E a nossa... Tereza Cristina. Que conhece bem. A nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tereza é minha colega e também colega do Valdecir, engenheira agrônoma, é produtora rural lá no estado do Mato Grosso do Sul, foi diretora da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul, foi secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Então ela tem um pedigree, tem conhecimento da área que ela está hoje comandando. Ela lia a técnica, a política e o marketing. É o marketing. Ela agradou em cheio, todo mundo. Sim. Eu acho que nesse sentido ela vai fazer um grande trabalho, a equipe que ela está montando também. Você chegou a ser convidado para ser ministro da Agricultura? Não. Nós estávamos conversando, eu e ela ali, estava o meu nome também, como o nome dela, como outros que apareciam. Mas é verdade que o senhor não deixou na Amélia ser ministro? Não, em absoluto. Mas não, o senhor sabe que correu isso. Não, correu boato, fofoca da imprensa aí, mas nada. Imprensa? Não, mas não houve nada. Falou de ti, Paulo Sérgio. Não, houve alguns canais aí. Eu nunca falei nesse assunto. O senhor está aqui mas colegas teus de outras emissoras falaram isso. A RBS falava esse assunto ali. Jamais faria isso. Imagina chegar lá no Bolsonaro ou no Onix. Fulana... Não, em absoluto. Ela não foi ministra por razões óbvias do presidente Bolsonaro, da equipe dele. Não por minha razão. Em absoluto, jamais trancaria o nome de uma gaúcha estar no ministério. E do seu partido. Do meu partido. Jamais faria isso. Então, o que eu estou vendo é o seguinte: Tereza vai fazer um grande trabalho lá, né, e seguramente essa equipe que está sendo montada, vamos fazer alguns ajustes, porque é um time novo, o Bolzan sabe, pega um time novo, bota para jogar. Bom, o time entrou em campo antes de ontem. Os ministérios, ontem estava falando com a Ana Pellini, que está hoje no Ministério do Meio Ambiente, e falava a dificuldade, eles estão se instalando a recém. Não tem gente, não está composto os ministérios ainda, está o ministro, enfim, e por isso o Bintin sabe aqui, o presidente do banco vai assumir a recém segunda-feira, então todos os cargos estão em o senhor vai estar informação. Lá na posse do presidente? Deve estar, sim. Recebi o convite, vou estar presente na segunda-feira. Então, perfeito. É um grande time que está sendo montado e nós vamos ter resultados positivos para o Brasil. Expectativa do nosso produtor rural gaúcho, que foi ajudar a desenvolver o Centro-Oeste, está lá em Goiás, em Jataí, o Valdecir Sovernigo. Qual é a tua expectativa com referência a esse novo governo? Não precisa perguntar se tu votou no Bolsonaro, tu já tens uma cara de Bolsonaro. Não, votei, com certeza. Mas olha... Com certeza. Tu sabes uma coisa que girava em torno do produtor e da classe produtora do país. Em primeiro lugar é o seguinte, o pessoal fala muito em democracia. Tá? Democracia não existe sem a segurança jurídica, certo? Sem o direito de propriedade e sem a imprensa livre. Esses são os três pilares para mim para ver democracia. O nosso detalhe, o nosso maior medo era a segurança jurídica. Nós, ao longo do país, ao longo desses anos, vimos destruição de propriedades de ponta, tanto pequenas como médias como grandes, por invasores, e nada acontecendo com essas pessoas. Então a insegurança, ela faz com que você não invista em nada, tanto na agricultura como na indústria, como em qualquer setor. Então nós vimos até então e deixou de se fazer muitos investimentos ao longo dos últimos anos em cima da insegurança jurídica. Esse é o fato. Em cima disso, o nosso setor, o agro, sempre trouxe o superávit da balança primária ao longo dos anos, desde o Plano Real, e sustentou o país nesse sentido, porque o nosso país estaria numa situação pior do que está hoje se não fosse o agro. Isso a gente tem que reconhecer. O agro é sexta, nossa Exatamente. economia. Então eu queria te dizer o seguinte,
Duas coisas assim, o produtor rural ao longo do tempo, principalmente com o governo PT, com esses comunistas no poder, eles criminalizaram o produtor de alimentos. Uma coisa que eu quero dizer, o produtor rural não é o desmatador, é o maior conservador da natureza. Isso provou o levantamento da Embrapa territorial, provou com a comprovação da NASA, que nós preservamos, o Brasil preserva 66% das suas matas nativas. Não existe isso em lugar do mundo nenhum. Eu que viajei para a Alemanha, para a China, para Israel, para tudo que é país, Estados Unidos, não existe isso em lugar nenhum. O Brasil é um exemplo a ser seguido. Nós temos um código florestal que demorou anos na Câmara para ser aprovado, o código florestal mais rigoroso do mundo em termos de leis, certo? E dizer que, apesar de nós termos 8% somente do território brasileiro disponibilizado para produzir alimentos, seja soja, milho, café, cana, grãos de toda sorte, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Na década de 50, aliás 70, quando eu estava na faculdade, 50% da população vivia no interior. Hoje, nós temos menos de 10% da população que vive no interior, o resto é nas cidades. Então, e nós éramos importadores de alimentos, de toda sorte de alimentos. A classe pobre, ou a classe usava mais de 50% da sua renda para comprar alimentos. Hoje utiliza em torno de 8% para comprar alimentos. Então, duas coisas: o agro evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, e hoje o alimento está muito mais barato do que na década de 70. Outro detalhe que eu gostaria de dizer, que o produtor rural é criminalizado. Dizem que nós somos o maior utilizador de defensivos na agricultura no mundo. Isso é uma fake news, porque nós usamos menos defensivos que o Japão, que toda a Europa, que todos os Estados Unidos. Por quê? Nós temos uma agricultura tropical que faz até 3 safras por ano. Por exemplo, eu no Centro-Oeste planto soja, planto milho e planto feijão na irrigação. Faço 3 safras ano no ano civil de 365 dias. Nós usamos defensivos nas 3 safras. Existem muitas safras no Brasil. Na América do Norte e nos países de clima frio, eles fazem uma safra só. Então nós usamos muito menos defensivos. Outro detalhe, essa criminalização de não deixar a tecnologia dos defensivos evoluir. Evoluiu muito a tecnologia e a pesquisa. Nós estamos usando defensivos muito menos tóxicos do que nós lá no ano 70 usávamos DDT Paratião. DDT Paratião eram inseticidas tremendamente tóxicos que nós usávamos na agricultura. Olha a transgenia, quanto tempo já levou? Exatamente, aí veio o plantio direto, aí veio a transgenia. Então, esse pessoal retrógrado que não deixa o país evoluir, vanguarda do atraso. Exatamente, evoluir, dizendo que nós estamos envenenando o país, é totalmente errado. Nós usamos defensivos muito mais seguros. Mas tem outro detalhe também. Com o período de carência adequado, com a tecnologia adequada, e está aí os alimentos seguros. E outro detalhe, você viu agora que o IBGE disse, antigamente a nossa expectativa, o problema da Previdência, a nossa expectativa de vida era 48, 50 anos. A expectativa do brasileiro passa de 75 anos. Isso é o quê? Em primeiro lugar, a alimentação. Lógico que vieram todas a evolução da medicina, da tecnologia. Se nós estivéssemos envenenando o país, estaria morrendo muita gente e a expectativa de vida seria muito menor. O Valdeci, se levar a pira da pátria, chama a Olímpica, não vai acender nunca. Só a questão, qual é o percentual, vocês aí da área, que nós temos de reserva indígena e de área plantada no Brasil? Reserva indígena, 114 milhões de hectares no Brasil. 4 vezes o estado do Rio Grande do Sul. Sim, e qual é a área? E o Valdecir fala na área de grãos, 8% da área do Brasil, de 8 milhões de hectares, 60 milhões de hectares. Então, a metade do que nós temos de terra plantada com agricultura é a metade das áreas. Então, por que fazer mais demarcação de terras indígenas? Não sou contra a demarcação, mas se o país tem dinheiro, agora não fazer o que estavam propondo no governo passado. Fazer o quê? Expropriar
Getúlio Vargas, Erechim, Erebango, uma reserva chamada Mato Preto, 4.230 hectares, preste atenção, 4.230 hectares, retirar 364 famílias de pequenos agricultores para colocar 36 famílias de índio. Por amor de Deus, isso é um crime. Isso está acabando no Brasil. E assim, ó, só para um adendo, você pega também o MST, os assentamentos. Nós temos em torno de mais de 100 milhões de hectares de assentamentos, certo? São praticamente 12, quase 13%. Entre assentamentos e índios, nós temos 25% total do país, que são terras praticamente improdutivas, muito pouco produtivas por esse pessoal. Cremers informa, a anuidade de 2019 pode ser parcelada em até 5 vezes. O parcelamento válido para a pessoa física e jurídica deve ser solicitado até o dia 20 de janeiro. O Cremers lembra que o valor da anuidade é o mesmo em todos os conselhos de medicina. Acesse o site do Cremers e faça a solicitação de parcelamento. Cremers em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e transformam o vinho que chega à sua taça num esplêndido alimento. Esta que é a grande verdade. A Vinhos do Mundo trabalha importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia e Tejo, e além de outras regiões, inclusive da Serra Gaúcha. Ali estão os mais diferenciados vinhos de acordo com a sua vontade e a sua experiência. Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e Alípio César 203. Temos que lembrar que é tempo de relaxar. É por isso que a Unicred vai cooperar para você e sua família aproveitarem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferece parcelamento especial que nem o Banco do Brasil oferece. Para o seu IPTU e para o seu IPVA. Você paga e se preocupa apenas em aproveitar o seu verão. Curtiu isso? Então procure o gerente da nossa Unicred. Aliás, Unicred é mais prosperidade para o seu dia a dia. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso Gilberto Schwartzman, o nosso titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, fundou o Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, dono da Laurentia e toca um piano, o presidente Romildo Bolzan. Assistiu o recital dele e canta. Mais conhecido como André Rie dos Pampas. Grande figura do Rio Grande do Sul. E? Gremista. Então vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chegue ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. O Renato fez semana passada uma cardioversão, né, que eu tenho que fazer, né, porque eu tenho arritmia. Até agora, com essa coragem do Renato de fazer, que o Renato é metido a macho, mas tem tudo, ele tem coragem. Mas ele fez no Moinhos de Vento. E se recuperou bem. O Renato Portaluppi me encoraja a fazer, né? O senhor que foi o causador dessa arritmia, deixando alguns nomes embora e tal, como começou a trazer outros, melhorou a arritmia do Renato? Não.
Talvez eu não tenha trazido todos os que O eles Renato se pediram. assustou. Não. Isso é coisa da Comebol. A Comebol que nos deu esse susto todo ano passado. Ah, Isso foi. coisa, essa arritmia Então veio da Comebol. veio da Comebol. Se alguém é responsável Não por bota isso, é a culpa em Comebol. mim. Não. Mas ele foi muito bem, graças a Deus, passou bem a sua cirurgia e já está num processo de recuperação importante. E já vai ficar pronto para as próximas aí. Ó, quer dizer, ele vai ficar um período sem futebol agora. Ele mandou fazer uma quadra no hotel que ele para, entendeu? Então ele fica lá, ele bate uma bolinha lá de vez em quando. Ali no Deville? No Deville, é. Fez uma quadrinha ali para ele. O pessoal está organizando uma quadrinha. Aliás, pra o ele. Renato, olha, uma coisa fantástica, eu quero dar esse depoimento. O Renato que nós conhecemos, Renato mulherengo, né? O Renato, um cara que da noite, gostava de trago. O pessoal do Deville é impressionante. Mas é demérito isso, Bolsonaro? Não, eu estou dizendo que ele mudou completamente. O Renato agora, ele chega cedo no hotel, se recolhe, vai para a piscina ler um livro, vai para a academia, conversa com os funcionários. Fora a filha dele, não entra a mulher lá. O Renato a esposa dele, a Maristela também. A Maristela também. Né? Mas ele mudou completa. Não vai à festa, não adianta. Nem o título de cidadão honorário ele foi receber de Porto Alegre. Mas ele é uma figura interessantíssima, sabe? Porque o senso de responsabilidade dele, isso é uma coisa. O presidente faz as festas na fazenda e não vem. Não, mas eu também nunca convidei. O quê? Não convidou o treinador? Não. Porque sabe que ele não vai. O churrasquinho que a gente ia fazer era em Porto Alegre. Eu ia levar um bichinho pra lá pra gente comer, mas eu. Um bichinho? Um bichinho, uma ovelhinha. Olha ali, olha o Laitano, falou em bichinho, Laitano já. Como é que é o Laitano? Bichinho é um cordeirinho. Cordeirinho. Foi o que eu imaginei. Bichinho, Laitano, já tô dentro. Hein, senador? Eu imaginei direto isso. Claro. Leitãozinho, talvez, mas... Mal intencionado, ele chama a atenção o senso de responsabilidade do Renato mesmo. Porque ele é um sujeito que cobra, vamos supor, o profissionalismo dos atletas. Ele é capaz de se relacionar com os caras num nível altamente profissional, mas também num nível altamente afetivo. As duas coisas são verdadeiras. E esta dualidade que ele faz de cobrar e se relacionar com extrema confiança com os seus jogadores faz dele hoje um profissional extremamente bem resolvido do ponto de vista de gestão. Isso é uma verdade. Essa qualidade que às vezes as pessoas de gestão é verdade, mas também é tão verdadeira a qualidade técnica que ele tem. E o senso de responsabilidade dele se dá inclusive na vida pessoal. Eles pensam que o Renato é responsável. Não. A vida do Renato é completamente equilibrada, regrada, ajuizada, responsável em todos os sentidos, familiar, de solidariedade com o ser humano, das responsabilidades financeiras do seu orçamento. Ele é um sujeito extremamente bem compenetrado nesse sentido. Dou esse testemunho aqui porque são virtudes que sempre devem ser ressaltadas no ser humano. Ele é um profissional altamente qualificado. Olha, tem uma pessoa muito ligada ao Grêmio que me disse, e eu admiro o presidente porque ele é absolutamente low profile, o presidente, viu? Ele faz as coisas comedidamente, é muito observador, ouve muito, só fala depois das coisas concretizadas. E uma pessoa muito ligada ao Grêmio disse, o Grêmio está acontecendo um fenômeno antes do Renato renovar. O Grêmio não quer o Renato não quer ficar no Grêmio. 2 dias depois o presidente renovou com o Renato. Beleza? Foi a renovação mais fácil de todas elas que a gente fez. Que informação é essa? Já pensou se eu dou uma informação dessas? Aliás, já entrei em várias frias. Nessa eu fico medido. X9? Quem? Bom, Sérgio, X9? Quem é o X9? Não sei. O Renato, o problema da arritmia do Renato foi a Comebol, né? Comebol. E a tua, qual é que foi o teu problema? Quem? Da tua arritmia? A minha? Foi causado por quê? Tu sabe, tu já pesquisou isso? Sei. Mulher é que não foi, porque eu estou muito afastado. Fale, você ia falar, presidente. Não, eu ia falar... Me esqueci. Eu ia fazer uma intervenção em cima de alguma coisa que passou. E aí o Laitano, a história do bichinho atrapalhou tudo. Não. Bichinho é o cordeirinho. Fala em bichinho, Laitano. Fala, Ferrarinho. Tu tá tão quieto, hein, Ferrarinho? Não, estou assistindo, porque os homens que estão com o microfone aí são muito preparados. Eu sou um cara lá do Baitaca, não estou tão preparado. Mas quero parabenizar na contratação, na renovação do contrato com o Renato, que foi uma coisa maravilhosa para o Grêmio. E eu queria fazer aqui uma defesa, que 99% da população brasileira fala que nós vendemos veneno para a lavoura. Uma ova, nós vendemos remédio para a lavoura. Quando o cara está doente, vai na farmácia comprar remédio. Quando o cara tem uma doença na lavoura, ele vai comprar remédio para a lavoura. Concorda, senador? É isso aí mesmo. Concorda, Valdecir? Sim. Então,
parar com essa coisa que nós vendemos veneno. O Gedeão diz uma coisa, certo? O nosso presidente da Farsul, quando tu vai comprar um remédio, tu não diz que vai comprar um nanotóxico. Exatamente. Tu não diz. Tu vai comprar remédio, não vou comprar um humanotóxico. O que é agrotóxico? Nós, equivocadamente, também falamos isso. Muitas vezes nós decidimos esse erro. Tem que mudar, tu está dando o nome correto. Quem seria o agronegócio sem os defensivos agrícolas? Não, mas olha aqui, o remédio é muito melhor. O remédio. Mas como que não? Vacina, remédio, vacina. Agora, vamos falar num assunto importante que vai interessar aqui nosso... Vamos deixar depois do nosso intervalo com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A palavra estava garantida ao nosso senador eleito, Luiz Carlos Reis. Tratando agora de desenvolvimento, e vamos tratar do Rio Grande, mas em especial da nossa região do litoral, nosso ex-prefeito e hoje presidente do Grêmio, Bolzan. Um assunto que eu levantava ainda durante a campanha, um porto em Torres. E estamos trabalhando essa questão, muito importante. Nós só temos um porto em Rio Grande, um porto no Rio Grande do Sul. Vamos ajudar o porto de Rio Grande. Agora nós precisamos, para o desenvolvimento do estado, mais um porto. Discutimos bastante com os prefeitos da região, com o prefeito Carlos lá em Torres. Reunimos, inclusive o Renda, vice-prefeito, esteve representando o município de Osório, e os demais prefeitos da região estiveram lá para dar força. Então agora é uma bandeira que nós levantamos. É um estudo ainda do tempo de Getúlio Vargas, lá nos anos 40, os alemães e os ingleses tinham projetos de fazer um porto ali. E agora nós estamos recuperando. Dr. Fernando Carrion, ex-prefeito de Passo Fundo, ex-deputado federal, levantou essa bandeira, me apresentou, estamos trabalhando essa ideia. Prefeito Carlos, para ver os modelos que tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina tem 5 portos, com a extensão de mar menor, Laetano, que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, por que nós não termos um porto privado, como nós temos lá em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul? Quando a gente falou isso para os empresários da Serra Gaúcha, brilhou os olhos deles. Por quê? Porque eles têm 100 e poucos quilômetros, estarão aqui em Torres, entendeu? As empresas aqui da Serra Gaúcha hoje, Ferrarinho é um empresário, os caras não têm rio para fazer navegação, não tem trem, não chega a trem ali, não tem estrada duplicada, tem empresários indo embora daquela região do Rio Grande do Sul por falta de logística. Quando se abre uma oportunidade como essa, Porto em Torres, as coisas começam a clarear. Então, nós estamos focados nessa questão, esta e tantas outras, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Mas se tu fizeres isso, senador, vai fazer um bem para o Rio Grande do Sul, para o país. Sim. Então, parabéns para a metade do Sul. Já estamos trabalhando essa questão e agora... Vamos puxar o pessoal de Santa Catarina também para cá. Sim, logo pertinho ali. Então nós já estamos vendo, Porto de Itapeva. Nós vamos ver agora no dia 17, o prefeito Carlos está organizando uma reunião de empresários da região, empresários da Serra Gaúcha, com o Dr. Carrion, nós estaremos olhando lá, entre Arroio do Sal e Osório, Torres, né? É um dos melhores locais que já estavam previstos nos anos 40. Getúlio Vargas já tinha projeto de alemães e depois, com a guerra, veio os ingleses. Aqueles projetos estão sendo recuperados. As melhores regiões... O Porto de Laguna foi feito por holandeses, né? Okay. As melhores regiões. Então, Porto da iniciativa privada. Primeira obra importante aqui para o litoral, nós estamos trabalhando aqui, não é para o litoral, para o Rio Grande do Sul, né? E um ponto importante, não atrapalha, existe a preocupação dos empresários, que hoje o turismo, que é a vocação, que hoje é o carro-chefe da economia de Torres, por exemplo, não atrapalhará o turismo. Então era uma preocupação dos hoteleiros, dos restaurantes, enfim, aqueles que têm desse ramo, preocupação, vai atrapalhar o meu negócio. Estamos mostrando para eles que não vai fazer isso, e agora o pessoal está indo ver o porto que nós temos lá em Itapeva, em Santa Catarina. No dia 17 nós vamos estar com o prefeito e empresários ali da Serra, empresário da região aqui do litoral, e o nosso Fernando Carrion, né, que nos trouxe essa ideia. O engenheiro, né, buscou a ideia do passado, que nós vamos trazer agora, né, para ver se a gente consegue alavancar também o desenvolvimento dessa região. Só para contribuir contigo, sabe que a navegação lacustre
antes das estradas, foi um fator de desenvolvimento econômico fundamental para esta região. O trecho que vai da Lagoa do Marcelino à Lagoa do Peixoto, em Osório, foi depois da Lagoa do Peixoto para a Lagoa da Pinguela, que fazia parte desde a Itapeva até chegar aqui, foi cavado à mão no governo Borges de Medeiros, por presidiários. Então o transporte lacustre... Bela ideia. O transporte lacustre, havia um modal em 1920, 1930, 1940, 1950, que vinha pelas lagoas, chegava em Osório, pegava um trem, ia até a Lagoa dos Patos, em Palmares, por trem, que Osório agora recuperou esse trenzinho, e depois pegava a Lagoa dos Patos e chegava em Porto Alegre. Olha só, esse porto, o litoral norte, talvez seja uma das poucas regiões das que eu conheço que tem um plano de desenvolvimento integrado do litoral norte. O aeroporto que saiu em Torres, que é muito pouco utilizado, mas que tem capacidade para ser alternativo a Porto Alegre. Eu vi na inauguração, desceu um Boeing que desci com o Antônio Brito para trazer o desenvolvimento para o litoral. Foi o único Boeing que desceu lá até hoje. Pois é, e aí o que falta é exatamente esse modal de transportes, esse modal de situações que possam caracterizar um planejamento continuado. Uma coisa que deu, olha, bom, vamos chegar aqui por via marítima, vamos chegar aqui também com transporte rodoviário, 101 duplicado, vamos também transportar por carga nos aeroportos, tudo isso está pronto aqui. Entendeu? Basta que as políticas, e aí que está a intervenção estatal é que é fundamental para que isso efetivamente aconteça, proporcionar os meios para que a produção ande, para que as coisas aconteçam. E aqui o litoral norte, senador, tem diversas vocações econômicas. Tem a turística, tem a do veraneio, tem a região de colônia, a produtora de hortigranjeiros, tem a região de agricultura intensiva, tem a parte industrial. Enfim, olha, se tivesse intervenção estatal para um planejamento integrado de financiamentos de atividades produtivas, isso aqui não seria apenas o verão. Esta é uma questão que tem que ser muito bem dimensionada porque faz parte de uma intervenção pública. Junto com essa alternativa, junto com o prefeito de Cambará, Chamberlain, nós estamos trabalhando o Parque dos Canyons. 10 canyons que começam em São Joaquim, Santa Catarina, Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Cambará, vem a Torres, Itati e entra em Santa Catarina. Projeto de concessão. Vamos levar para o novo ministro. Retomar a ligação em Bicuí Jacuí, né? Não, aquilo vem lá no Getúlio Vargas. Sim, aquilo é hidrovia. Estamos trabalhando essa questão. Nisso também. E não é apenas Ibicuí e Jaqui. Vou falar mais. Quando eu falava esse assunto, um dia alguém me tocou. Se você prestar atenção, Valdecir é agrônomo, se você pegar com 8 ou 10 metros de altura, tu vai ligar o rio Uruguai com o rio Paraná. Imagina aquela região da Argentina com terras férteis, uma ligação fluvial do rio Paraná, rio Uruguai e depois Ibicuí, Jaqui, chegando em Rio Grande. Bom, isso é um sonho, mas esse sonho nós vamos perseguir. Então tem tantas coisas para fazer num estado que meu objetivo maior, levantar a autoestima do povo do Rio Grande do Sul. Esse é um compromisso que eu assumi durante a minha campanha e aqui estamos mostrando algo do que é possível fazer. Romando, passando camiseta, tem gente que passou aqui sem camisa, foi em casa botar a camiseta do Grêmio para passar aqui. Eu estou observando aqui. Não, eu sabia que o presidente estava aqui. Os caras se fardaram para vir para ver o presidente. Mas tem aqui à frente uma atividade internacional também aqui. Talvez seja muito mais por isso, sabe? Os caras estão fazendo um contraponto ali na frente da Saba. Sobernigo, para o seu ponto final. Eu gostaria de colocar o seguinte também. O assunto é energia. O que o deputado e hoje senador falava, me parece que o Rio Grande do Sul importa 50% da energia, certo? A energia no Brasil, a senhora Dilma detonou geral a energia. O governo de Goiás liquidou com a concessionária que era a Celg, hoje a Enel adquiriu, e se nós quisermos crescer, o país crescer, nós não temos energia. Essa que é a realidade atual. Então, a preocupação de pequenas PCHs, a energia fotovoltaica, a energia eólica e outras formas de energia tem que ser viabilizada porque o país não tem energia para enfrentar um crescimento aí de 2, 3, 4% do PIB. Essa que é a grande realidade. Houve um desmanche geral do sistema produtivo do país. E a energia, sem energia você não faz nada. O país, o Rio Grande do Sul, tem que se preocupar com a energia. Só para colocar, Rio Grande do Sul, Bolsonaro vai se encontrar no dia 16 com o presidente Macri.
Só no Rio Uruguai nós temos as 2 maiores hidrelétricas que ainda estão faltando no Rio Grande do Sul. Panambi, lá no município de Alecrim, noroeste do Rio Grande do Sul, e Garabi, em Garruchos, nas Missões do Rio Grande do Sul. 2 obras de mais de 2.000 megawatts, investimento de quase 6 bilhões de dólares, travado por um processo de licenciamento ambiental. Vamos apresentar na pauta dos 2 presidentes esse assunto, promessa. Nesses próximos 4 anos, essas obras vão iniciar. Nós temos Itaipu aqui, a Itaipu Binacional, que não é a primeira hidrelétrica do mundo, mas é a que mais produz no mundo. 130 milhões de quilowatts-hora, de megawatts-hora. É impressionante, mais que 3 Gargantas na China, que é maior que a Itaipu Binacional. A maior produção está aqui, no Brasil. Ferrarim. Meu ponto final é te agradecer, te parabenizar por tu dar oportunidade para pessoas virem aqui e se comunicar com a comunidade gaúcha, trazer autoridades, que é o nosso senador, todo esse povo que está aqui dentro. Meu ponto final é dizer muito obrigado, parabéns pelo teu programa. Nós que temos que te agradecer, Ferrarim. Vocês são gente maravilhosa. Você é uma pessoa... são as estrelas do programa. Não, você é uma estrela. Tá bom. Agradeço muito, não vou fazer muito, não vou me alongar muito. Edson Bintti. Meu ponto final, olhando para frente. 2 questões que eu acho fundamentais. Um elemento confiança, que eu acho que está voltando para o Brasil, e um ambiente mais amigável aos investimentos. Eu vejo histórias de sucesso como o Ferrarini e o Valdecir contando uma transformação fantástica que o senhor assistiu no nosso querido estado de Goiás. A epopeia do próprio senador Heinz, o nosso Grêmio, com a liderança do Romildo, a história de sucesso do Laetano, enfim, e isso foi forjado nos últimos 20, 30 anos num ambiente que todos nós criticamos, que faltou um ambiente mais amigável. Então eu fico imaginando que as reformas que se prenunciam, o que será do Brasil em termos de desenvolvimento. Então o meu olhar não é um otimismo bobo, é um otimismo responsável a partir de mudanças fundamentais que eu acredito muito que esse novo governo tem a capacidade de fazer. Luiz Felipe Laetano. Eu acho que nós temos que seguir com a confiança que o Edson falou, ou seja, acreditar que o país pode dar certo e vai dar certo. Acho que temos que parar um pouco de olhar para trás e tentar sempre nos comparar com o que aconteceu. Vamos para frente, vamos com a garra que está todo mundo. Não adianta estar pisando atrás agora mais. Nós também fomos culpados pelo que aconteceu, nós temos que botar na cabeça isso. Desejar para o meu presidente no meu clube que o ano passado estava bom, já podemos repetir o ano passado, não precisamos fazer loucura. E o meu senador, que leve essa vontade que está dessas 3 obras que comentou, se acontecer nos próximos 8 anos, nós não precisamos mais nada. Já é meu ídolo agora. Aí vai ser... E o Paulo Sérgio, que o ano que vem aqui nos diga que fez o tratamento que o Renato fez, que fique bem também, porque nós gostamos muito da presença dele aqui como nosso treinador. Mas não vamos fazer um busto tipo que o cunhado do Romildo Vieira da Cunha escondeu o Brizola lá no beco lá do Palácio Piratini. O colega disse, o Vieira escondeu o Brizola. Tinha que botar o Brizola na frente do palácio, na Praça da Matriz ali, né? Não deixaram, né? Infelizmente não deixaram. Ali era o lugar correto para o Brizola. No tempo do... Então, seu ponto final já. Sim, no tempo do Jucão, lá em São Borja, e o Vieira, acho que era presidente da Câmara, da Assembleia, né? Fizeram a inauguração do busto do Getúlio Vargas, né? Que inclusive trouxeram os restos mortais para a Praça 15 de Novembro, lá em São Borja. O Vieira, meu parceiro, foi o colega meu, deputado federal também, grande amigo que nós temos, né? Fizeram homenagem ao Getúlio Vargas, trazendo os restos mortais de Getúlio Vargas para a Praça lá 15 de novembro em São Borja. O Getúlio não tem memorial em Porto Alegre, o Jango não tem memorial em Porto Alegre, o Brizola não tem memorial em Porto Alegre, agora o Luiz Carlos Prates tem memorial em Porto Alegre. Luiz Carlos Prates. Luiz Carlos Prates é o nosso colega narrador lá em Santa Catarina. Mas o Luiz Carlos Prestes tem um memorial em Porto Alegre, né? O Márcio conseguiu pegar uma botina para botar no memorial lá, botina que talvez ele tenha usado e tal. É fogo. Seu ponto final, presidente. Muito agradecido. Compartilhar com essa mesa aqui sempre é um privilégio, uma honra no teu programa. E reiterar a torcida gremista exatamente a perspectiva de um ano bom. Fiquem tranquilos. Vou mais uma vez fazer o discurso da confiança.
Não se precipitem, não se impressionem, não entrem no debate da mediocrização, às vezes, do futebol, ou da precarização dos clubes, ou do Grêmio, principalmente. O Grêmio está muito convencido do que está fazendo está correto. O Grêmio não vai fazer loucuras, o Grêmio vai manter o seu nível de exigência administrativa, de exigência de gestão, de formação, principalmente manter um time competitivo dentro das suas possibilidades. E isso é que nos faz disputar, não é exatamente a riqueza que vai nos dar a garantia de tudo, não. O dinheiro pode ajudar, mas o que nos dá a garantia de tudo é a segurança, a solidez administrativa e principalmente de formação e de um planejamento estratégico para o clube. Quero deixar isso para a torcida do Grêmio, que isso é fundamental, que todos tenham a devida noção de como o Grêmio atua e como o Grêmio vai continuar atuando. Olha aqui para corroborar o presidente, a questão da pressão, de deixar se influenciar. Se o Grêmio tivesse de se deixar se influenciar pelo Paulo Santana, nosso amigo Paulo Santana, né? Pô, do gremista da primeira hora, dos gremistas mais fortes que a gente conheceu, mas que pegou no pé do Marcelo Glória. Marcelo não seria titular do Grêmio. E o Grêmio persistiu com o Marcelo, e o Marcelo foi sucesso aí através dos anos. Eu me lembrei, quando estávamos falando da questão da renovação do Renato, que isso, aquilo que saiu de 2 dias antes, saiu aí e efetivamente saiu. O que é bom dizer? Com o Renato, a gente combinou da seguinte maneira, a tratativa de renovação. Tu falas, tudo que tu falares eu vou acreditar, e tudo que eu te disser tu acredita em mim. Não dê bola para nada do que está no entorno. Perfeito. E esta relação foi que estabeleceu a maior facilidade de renovação, e só nós dois sabíamos o que estava acontecendo. E eu sabia que ele tinha proposta. E o resto era tudo conversa chute, fiada. Tudo chute. Eu sabia que ele tinha proposta do Flamengo, da oposição, não era dos dois. Somente e todo mundo dizia que era dos dois. Todo mundo dizia que era dos dois. E esta relação do nível de confiança que nós tínhamos um com o outro é que estabeleceu a renovação de uma maneira tranquila. Olha aqui, Estrada do Mar 50, você encontra o nosso Aqualocos. Para os teus netos, Felipe, para levar para o Aqualocos, tuas ações acabaram de cair 30%. Edson Bintin. Presidente, obrigado. O neto. O senhor tem quantos netos? 4. 4 netos. Já está com os 4 aí. Aqui também. Joaquim, o neto do... Joaquim, é? Botou um nome em português. Escolha da... Vils Ferrarim. Muito obrigado, Ferrarim. Obrigado, Valdecir Sovernigo. Obrigado ao nosso senador eleito do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis. Obrigado ao presidente Romildo Bolzan, Edson Bintin e Luiz Felipe Laitano. Olha lá os gremistas aí. Muito obrigado. Sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates aqui na nossa TV Pampa. Fique agora com o Jornal da Pampa, com os nossos apresentadores locais em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.